Nesta semana, estudamos sobre o cuidado de Deus o Pai e do Senhor Jesus Cristo para com os doentes, para com os adoentados. Primeiramente, vimos o Senhor Jesus curando ao paralítico de Cafarnaum, perdoando os pecados do paralítico de Cafarnaum e depois curando a sua doença física. Em seguida, vimos como Deus tratou Elias. Elias que estava depressivo. Após um trabalho maravilhoso em defesa da verdade, em defesa do Senhor Deus, uma demonstração de força espiritual, após isso ele ficou depressivo e nós vimos que ele fugiu. Isso acontece com todos, irmãos. Muitas vezes nós estamos muito bem espiritualmente, estamos fortes espiritualmente, e em seguida, por causa de algum evento, por causa de alguma circunstância, nós ficamos desanimados. Nós praticamente perdemos a fé, ficamos tristes, ficamos retraídos, queremos nos esconder, fazer como Elias, ficar embaixo de um arbusto, dormir. Mas o Senhor Jesus, irmãos, o Senhor Deus, Deus o Pai, cuida de nós nos nossos períodos de depressão, cuida de nós nos nossos períodos quando nós não estamos tão firmes, quando não estamos animados, mas quando estamos também desanimados. Quero ler com vocês um texto da nossa lição que está na página 103. Com a contínua mudança de circunstâncias, vêm mudanças também em nossa experiência. E por essas mudanças ficamos frustrados e deprimidos. Mas a mudança de circunstâncias não tem poder para mudar a relação de Deus para conosco. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e pede-nos que tenhamos incondicional confiança em seu amor. Sabe, irmãos, nós podemos estar com variações de humor, com variações de força, com variações de coragem, mas o Senhor Deus não muda, o Senhor Deus é o mesmo, e ele continua nos amando incondicionalmente. Porque ele nos ama incondicionalmente, irmãos, nós também podemos crer, ter confiança nele, ter confiança no seu amor incondicionalmente. Independente das circunstâncias, independente das situações, nós devemos confiar em Deus, nós podemos confiar em Deus. O amor de Deus é incondicional, é inestimável, não dá para medir, irmãos, o amor de Deus, não dá para avaliar o amor de Deus. O versículo da Bíblia, que é São João 3,16, nos mostra como é impossível avaliar o amor de Deus. Vamos ver. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito, único naquela espécie, para que nós pudéssemos ser salvos, para que cada um de nós pudéssemos ter a vida eterna. Olha, irmão, se Deus fez isso para conosco, nós que devemos ser imitadores de Cristo, como já vimos, não é? Devemos também fazer para os nossos irmãos, para os nossos parentes, para os nossos amigos, para aqueles que nos cercam. Ajudar os deprimidos, ter compaixão para com eles, tratar os depressivos com amor. Sabe, irmãos, é natural a gente se solidarizar com alguém que sofreu uma fratura, com alguém que está andando engessado com uma muleta, ou com alguém que está numa cadeira de rodas por conta de doenças físicas. Nós nos solidarizamos, nós ficamos com pena, nós ficamos com vontade de ajudar. Entretanto, irmãos, nós devemos nos solidarizar também com aqueles que estão fraturados emocionalmente, com aqueles que estão fraturados espiritualmente. Às vezes, irmãos, nós não temos a mesma boa disposição de ajudar, de compreender, de ter compaixão dos que estão com problemas espirituais e com problemas emocionais, psicológicos. Não temos a mesma disposição que temos quando vemos alguém com um problema físico. Na lição de sexta-feira, que é essa que estamos estudando, tem uma pergunta, a pergunta 4. Lá ela diz assim: por que é importante lembrar que fé não é sentimento?
Se estamos deprimidos, desanimados e preocupados, não significa que não tenhamos fé em Deus. Quero repetir essa frase, irmãos. Se estamos deprimidos, desanimados e preocupados, não significa que não tenhamos fé em Deus. Muitas vezes, irmãos, especialmente nós, cristãos, crentes no Senhor Jesus, subestimamos a depressão, subestimamos o desânimo e taxamos tudo isso de falta de fé. Assim como os crentes no Senhor Jesus no passado, o povo hebreu, dizia que doença era sempre por conta do pecado. E nós falamos, depressão é por conta de falta de fé. Mas vou continuar o texto, a pergunta. Mas que, naquele momento, estamos com esses problemas como todos já tivemos em alguma ocasião. Problemas de depressão, irmãos, problemas de desânimo, problemas espirituais, são de todas as pessoas. Todas as pessoas têm em algum momento na vida, em alguma fase na vida, manifestam esses problemas. Nesses momentos, é importante se apegar a Deus com fé, mesmo que isso pareça difícil. Sabe, irmãos, nesses momentos que estamos depressivos, nós precisamos exercitar a nossa fé. Nós precisamos orar. Não é porque estamos com falta de fé, mas estamos com um problema psicológico. E o Senhor pode nos ajudar e nós devemos orar. Orar por nós mesmos e orar pelos outros nessas situações. Veja o texto de Lucas no capítulo 1, no capítulo 18, no verso 1, lá diz o seguinte: interrogado pelos fariseus, 18:1, Jesus contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre, sem jamais esmorecer. Devemos orar continuamente. Outro verso lá de 1 Tessalonicenses 5:17, um verso que todos sabem de cor. Orai sem cessar. E eu quero ainda ler um parágrafo, um pequeno parágrafo da senhora White, no livro Caminho a Cristo, na página 97. Lá diz assim: não há tempo nem lugares impróprios para apresentar uma petição a Deus. O Senhor Deus está totalmente disponível, irmãos, incondicionalmente disponível. Ele está pronto para nos atender sempre que precisarmos. Quando estamos deprimidos, irmãos, nós devemos procurar exercitar a nossa fé, a oração, através da oração, buscar a Deus em oração. Mas não somente isso, irmãos, se nós estamos num quadro depressivo, nós precisamos também de ajuda profissional. Nós devemos procurar psicólogos, nós devemos procurar psiquiatras, médicos, terapeutas, para que eles possam nos ajudar, para que eles possam nos libertar da depressão, para que então a gente possa descansar, como é o título da lição de hoje, não é? Da lição dessa semana, livres para descansar. O nosso verso para memorizar, irmãos, o verso de Salmo 27:1, diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Nos processos depressivos, irmãos, as pessoas se sentem na escuridão. As pessoas se sentem com medo. As pessoas sentem com desejo de morrer, muitas vezes. Não querem se relacionar com ninguém. Mas o Senhor é a luz da nossa salvação. Quero deixar bem claro, irmãos, isso aqui. Quem sabe isso é que mais devemos aprender nessa lição. Depressão não é falta de fé. Depressão vem por quaisquer outros motivos, irmãos, mas não é falta de fé. E nós nunca podemos tratar um irmão que está com depressão, pensar que ele está com depressão por conta de falta de fé. Mas saber, irmãos, que o Senhor, como diz o verso áureo, o Senhor Deus é a nossa luz. O Senhor Deus pode iluminar os processos depressivos das pessoas. Os médicos, os psicólogos, os psiquiatras podem ajudar nesse sentido, para tirar as pessoas da escuridão da depressão, para que elas possam descansar, para que elas possam ter um descanso, para que elas possam ter tranquilidade emocional, tranquilidade espiritual, saúde física,
conforme o plano de Deus. O Senhor diz assim que quer que nós tenhamos vida e vida em abundância. Isso quer dizer também, irmãos, vida mental, psicológica, emocional em abundância de qualidade. Que Deus abençoe cada um de nós e dê um feliz sábado. Possamos nos encontrar na igreja, todos que forem à igreja. Como eu já disse, estamos voltando com critérios de higiene, com critérios sanitários, mas estamos voltando e penso que logo, irmãos, ao cessar essa pandemia, possamos todos nos encontrar felizes, com saúde física, com saúde emocional, porque esse é o plano de Deus. Deus abençoe a todos, tenham todos um feliz sábado.